E à medida que a existência corria, tornava-se mais oca, mais tola. É como se eu estivesse descendo uma montanha, pensando que a galgava. Exatamente isso. Perante a opinião pública, eu subia, mas na verdade afundava. E agora cheguei ao fim. A sepultura me espera. Justamente aí, Ivan Ilitch percebia que sua vida não fora o que deveria ter sido. Não há arrependimento maior do que olhar para trás e perceber que você desperdiçou sua vida. É exatamente isso que acontece com o protagonista do livro, A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Ilitch foi um juiz que passou toda a sua vida em busca de ascensão profissional, tentando manter as boas aparências. Viveu conforme as convenções sociais, acreditando que fazia tudo como deveria ser feito. Conquistou um cargo respeitável, era casado, tinha filhos e assim manteve uma imagem impecável. Ele se considerava extremamente bem-sucedido, pelo menos até ficar doente. É aí que Ilitch percebeu como sua vida havia sido medíocre até aquele momento. Todas as suas ambições foram vazias, e sua relação com a esposa e os filhos era extremamente superficial. Seu casamento era tão infeliz que ele preferia estar no trabalho do que em casa. Ele não construiu amizades verdadeiras, tinha apenas colegas de trabalho com quem jogava cartas. A falta de profundidade de suas relações fica evidente quando todos esses conhecidos recebem a notícia de sua morte. Sua esposa se preocupou mais com a pensão que poderia receber e seus colegas de trabalho viram a tragédia como uma oportunidade de alcançar o cargo que Ivan deixara para trás. Ninguém de fato lamentava sua partida. Foi só quando já não havia mais tempo para consertar as coisas que ele percebeu o rumo que sua vida tinha tomado. A graça do livro não está em saber que o Ivan morre. Afinal, isso já está no título. Nem mesmo em como ele morre, mas sim na transformação da sua visão sobre a vida à medida que a morte se aproxima. A morte não é novidade para ninguém. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer, mas parece que passamos grande parte da vida tentando ignorar esse fato. E é preciso um livro como esse para nos fazer parar e refletir sobre isso. Lev Tolstói retratou a morte em várias de suas obras. Para ele, lembrar-se da morte era essencial para levar uma vida mais consciente. E isso me lembrou do conceito Memento Mori, que significa lembre-se da morte. Em Roma, era comum que, durante alguns desfiles militares, um escravo sussurrasse ao ouvido do general vitorioso, Memento Mori, para que ele se recordasse de que, apesar da glória naquela batalha, ele também era mortal e sua vitória era passageira. Os estoicos frequentemente falavam sobre a importância de lembrar da morte para viver plenamente o presente. O problema de Ivan Ilitch foi que ele percebeu isso tarde demais. Nós, porém, ainda temos tempo. Se essa fosse sua última noite, o que você faria? Em 2012, Bronnie Ware, uma enfermeira acostumada a trabalhar com pacientes terminais, publicou o livro Antes de Partir, onde compartilha os 5 principais arrependimentos das pessoas antes de morrer. Cada um dos 5 arrependimentos pode ser facilmente relacionado à obra de Tolstói, reforçando ainda mais a genialidade de seu livro. O primeiro arrependimento, e para mim o mais marcante, é: eu queria ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Trazendo para o nosso dia a dia, quantas pessoas, assim como Ivan Ilitch, seguem exatamente o passo a passo que a sociedade considera como a vida ideal? Você deve estudar, fazer uma faculdade, mas não qualquer faculdade, pois nem todas são valorizadas. Depois vem o emprego, o casamento e os filhos. Uma vida de trabalho exaustivo, tudo para só no final desfrutar da tão sonhada aposentadoria. Ivan Ilitch seguiu esse roteiro à risca. Tornou-se juiz, assim como o pai, e se considerava um homem bem-sucedido. Mas a que custo? Ele foi um exemplo perfeito de alguém que viveu para atender as expectativas dos outros, em vez de seguir seus próprios sonhos. E já que falamos sobre trabalho, o segundo arrependimento é: eu queria não ter trabalhado tanto. Trabalhar é essencial, afinal é o que nos fornece dinheiro. E diferente do que as pessoas comumente falam, dinheiro traz sim felicidade. E isso é algo que a própria ciência confirma. Porém, há um limite. Se você já tem o suficiente para viver bem, mais dinheiro não faz tanta diferença. O problema é que muitas pessoas nunca se sentem satisfeitas. No caso de Ivan Ilitch, o trabalho era uma forma de escapar dos problemas de casa, uma válvula de escape para evitar as discussões desconfortáveis com a esposa.
No final da vida, as pessoas expressam arrependimento por terem passado tanto tempo trabalhando e não terem aproveitado mais a família e criado laços mais profundos. Falando em família, o terceiro arrependimento é: eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Recentemente eu ouvi uma frase que me marcou bastante. Você nunca sabe qual será a última vez que vai abraçar alguém que você ama. Você já parou para pensar nisso? Tudo o que você tem e todas as pessoas que ama podem desaparecer num piscar de olhos. Mas quantas vezes não guardamos ressentimentos bobos de situações mundanas, apenas por orgulho? Você nunca sabe a última vez que vai ver alguém. No livro, Ivan Ilitch nunca teve intimidade com seus filhos e nunca expressou seus sentimentos. O resultado? Uma morte solitária. Mesmo doente, sua casa se movimentava sem que ele fosse necessário. Sua esposa e filha seguiam suas vidas, passeando e frequentando o teatro. A vida continuava normalmente, mesmo com sua morte batendo na porta. O quarto arrependimento é: eu queria ter mantido contato com os meus amigos. Aqui não há muito o que dizer sobre Ivan Ilitch. Ele simplesmente não tinha amigos, apenas conhecidos do trabalho. E o mais próximo deles, ao receber a notícia de sua morte, não conseguiu esconder o alívio por ter sido Ivan, e não ele, escolhido para esse trágico destino. Depois do velório, seu amigo, ou melhor, conhecido, saiu mais cedo para jogar cartas. Com a correria do dia a dia, muitas amizades se perdem, ou pior, nem chegam a ser cultivadas. Não sei se vocês percebem isso também, mas à medida que vamos ficando mais velhos, fica cada vez mais difícil fazer novas amizades. Para finalizar, o último arrependimento do livro é: eu queria ter me permitido ser mais feliz. A vida não é um problema a ser resolvido, mas muitos vivem como se fosse, presos a padrões com medo da mudança. Existe um conceito chamado paradoxo da região beta, que explica como temos uma tendência natural de permanecer na mediocridade. A região beta representa um nível moderado, acima do fracasso, mas abaixo do sucesso. Quem está nela não sofre grandes perdas, mas também não recebe grandes recompensas. Na prática, seria aquela pessoa que vive um relacionamento mais ou menos. Ele não é ruim, seu parceiro não te trai, não te maltrata, mas também não é o príncipe encantado ou a princesa da Disney. O mesmo vale para o trabalho. Você não odeia o que faz, mas está longe de estar realizado. O salário não é péssimo, mas também não é o que você merece. Em ambos os casos, por medo da mudança, as pessoas se agarram no mais ou menos. E assim passam os anos. O problema é que, se permanecemos estagnados nessa zona beta, no final da vida nos pegamos como Ivan Ilitch, repletos de arrependimentos, pensando em tudo que poderíamos ter feito de diferente, mas não fizemos. Mas até onde sabemos, só temos uma vida, e no final das contas, é muito melhor morrer com a frustração de ter falhado do que com o arrependimento de nunca ter tentado. Você teria coragem de repetir sua vida exatamente como ela é, com todas as alegrias, dores, erros e conquistas por toda a eternidade? Essa é uma pergunta profunda, e quem a propôs foi Nietzsche. Não é novidade que Nietzsche não era um cara muito religioso. Admirador de Schopenhauer, ele também adotou uma filosofia trágica. No entanto, ao contrário de seu predecessor, Nietzsche não era tão pessimista. Para ele, o sofrimento era inevitável, necessário e, dependendo da perspectiva, até positivo. Se você está preso ao emprego que odeia, sem a possibilidade imediata de sair, pode escolher enxergá-lo como um aprendizado, uma etapa necessária para um futuro melhor. Trata-se de encontrar um sentido mais profundo nas adversidades e compreender que cada experiência, boa ou ruim, constrói nossa trajetória. E se cada experiência contribui para nossa história, eu volto à pergunta inicial. Você teria coragem de reviver sua vida exatamente como ela é, mais uma vez? Se a resposta for não, talvez seja a hora de reavaliar suas escolhas. A ideia não é se prender ao passado com ressentimento, mas sim transformar o presente e o futuro. Se você não viveria esse momento por toda a eternidade, então vai fazer outra coisa. Vá em busca do que você realmente gosta. A vida muitas vezes é opressiva, em alguns momentos não faz sentido algum, e pode se apresentar de forma cruel para determinadas pessoas. Uma das principais representações dessa vida implacável é feita por Kafka, no livro A Metamorfose. Na obra, o personagem principal, Gregor Samsa, acorda certo dia transformado em um inseto. Sim, parece piada, mas a simbologia desse livro é brilhante. Afinal, acontece algo que ele não controla e, a partir daí, Kafka mostra como sua relação com os demais muda.
Antes da transformação, Gregor sustentava sua família, com um emprego exaustivo de caixeiro viajante, que ele detestava. Quando perdeu sua utilidade, passou a ser tratado de forma totalmente diferente. Eu tô citando essa história porque um dos principais arrependimentos das pessoas antes de partir, como vimos, eu queria ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo. E é exatamente isso. Gregor viveu para atender as expectativas dos outros, e quando já não pôde mais cumprir esse papel, perdeu seu valor aos olhos daqueles que antes dependiam dele. Se você está fazendo algo apenas porque disseram que é o certo, porque é o que a sociedade espera de você, lembre-se da história de Gregor. De uma hora para outra, algo pode acontecer e te fazer questionar: será que valeu a pena? Anteriormente eu perguntei, se essa fosse sua última noite, o que você faria? Agora eu reformulo a pergunta. Se você tivesse que repetir esse dia por toda a eternidade, o que você teria feito de diferente? Somente nós, seres humanos, temos consciência da inevitabilidade da morte, e assim também enfrentamos a apavorante tarefa de sobreviver à aquisição desse conhecimento. O medo da morte nos acompanha até o momento em que ela nos atinge. Mas e se, em vez de temê-la, usássemos esse conhecimento para enriquecer nossas vidas? Você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. A última obra que cito nesse vídeo é do francês Victor Hugo e se chama O Último Dia de um Condenado. O título é bastante sugestivo, pois o livro trata exatamente disso: o último dia de um homem condenado à pena de morte. Nele podemos ver a angústia do personagem, suas memórias e reflexões. Quando a vida se reduz a um punhado de horas, tudo o que antes parecia distante ou insignificante ganha um peso esmagador. O futuro desaparece, os planos se tornam inúteis e resta apenas o presente. Um presente angustiante, marcado pela espera do fim. No caso dele, nada pode ser feito, pois já foi sentenciado. No entanto, podemos relacionar essa obra com nossa própria existência. Desde o nascimento, estamos todos sentenciados à morte. A diferença é que não sabemos nem o dia, nem a hora que isso vai ocorrer. Mas pode acontecer a qualquer momento, o que torna nossa reflexão ainda mais relevante. Se essa fosse sua última noite, o que você faria?